Todo mundo gosta de uma boa treta, de uma fofoquinha. Todo mundo gosta. E a gente gosta também. Então nós estamos fazendo um especial do cara que mais tretou no universo dos quadrinhos aí, Alan Moore. Mas também é o cara mais gente boa que existe. Pois é. Se você for amigo dele. Né? Nós já fizemos um videozinho, você clica nos cards e na tela final para assistir, da treta que o Alan Moore teve com a Marvel. Os motivos que fizeram o Alan Moore nunca escrever nada para Marvel Comics, certo? E neste vídeo aqui nós vamos falar da treta com a DC, que foi muito maior, né? Durou muito mais tempo. Inclusive, todo esse fracasso que a DC tem no cinema hoje em dia foi a maldição que o Alan Moore plantou lá atrás. Olha, eu não duvido. Maldição, Alan Moore. Ele falou pra mim, ele falou, Alexandre, eu conjurei um demônio chamado Kozkozovic. Kozkozovic. Olha só. E é um demônio francês, não, um demônio russo. Russo. E Caraca. amaldiçoou a DC no cinema. Eu não duvido, duvido do mago dos quadrinhos, que se ferrou tanto na mão dos caras, não duvido mesmo, certo? E antes de entrarmos no assunto, só dizer pra vocês que eu estou vestindo muito bem hoje. Bonita camiseta. Não é, Alexandre? Petardo, mais novo lançamento do Pipoque Nanquim. Você adquire essa camiseta diretamente no site das Baratas, cujo link está na descrição, mas tem também na loja do PN, lá você encontra o produto e vai ser redirecionado pro site de compra. Como você compra lá outras camisetas bonitas como essa. Essa das Baratas também, Sim, pode crer. Mas essa daqui, mano, vai lá e regaça. É exclusivo Pipoque Nanquim, feita para os nossos inscritos que estão ligados o peso de petardo aqui dentro do canal. É de fã para fã, é da gente para vocês. Então vai lá e compra nas Baratas. E também avisar que Guardiões do Louvre, o primeiro mangá do Pipoque Nanquim, já se encontra em pré-venda com o cupom GUAR10. De R$ 59,90, a Amazon está vendendo a R$ 55,90. Com GUAR10 você paga R$ 45,90 num dos melhores mangás que nós já lemos aqui no canal. Certo? Sim. Que estamos lançando. E no formato maravilhoso, já vocês vão descobrir. Vamos fazer um vídeo sobre o Guardiões, né? Já vocês vão descobrir que maravilhoso que vai ser esse formato. Vai ser foda. Vamos lá, vamos pra tretinha então que o Alan Moore teve com a DC Comics. Detona. Então não vamos bater no chovendo molhado, né? Falando sobre as maravilhas que o Alan Moore fez lá, porque ele fez um monte de coisa maravilhosa na DC. Fez lá o Monstro Panther, fez Watchmen, fez todas essas coisas. Ele teve uma liberdade criativa muito grande de início. No início ele teve. Ele entrou lá em 83, Alexandre. Foi quando ele recebeu o telefonema do Len Wayne. Que a gente fechou o vídeo passado falando disso. Falando disso, Aí ele fez histórias do Superman, que foi republicado pela Panini. Ele fez histórias curtinhas do Lanterna Verde, fez um monte de coisinhas, ficou emblemático pela fase no Monstro Pântano. Depois alçou voos maiores com Watchmen, fez a Piada Mortal. O V de Vingança concluiu o V de Vingança lá, numa versão colorizada. O V de Vingança, pra vocês terem uma noção, começou a ser feito na Inglaterra, na revista Warrior, que, como a gente disse no vídeo anterior, acabou falindo e nunca saiu o final da história. E aí a DC falou, não, vamos lançar aqui e vamos colorir. Começaram a fazer a versão colorida e tal, e concluiu. Depois de Watchmen, inclusive, que foi só concluir V de Vingança. E ele, por um momento, parecia que estava tudo certo, né? Parecia que tudo bem. Mas foram acontecendo várias pequenas coisinhas que ele pensou, peraí, eu não sei se esses caras são meus amigos não, viu? Acho que eles não são. Acho que eles estão abusando de mim. Mas, cara, isso foi ao longo do tempo mesmo, porque no começo ele foi muito bem tratado pela DC Comics, Começo toda festa, né? Exatamente, parecia que ele estava no céu mesmo. Eu até separei, todas as informações do vídeo foram pegas nessa biografia aqui do... Que tem um tradutor bonito, viu? Tradutor, não sei se ele é bonito. É bonito. Mas ele é competente. Alexandre Calari, né? Ele começou a fazer o Monstro do Pântano, que foi a primeira coisa. Ale, tratava de temas seríssimos na HQ. E ele fala aqui na biografia, eu não deixei eles me podarem. Eu não perguntava pra eles o que podia e o que não podia ser feito, porque tinha um código de ética em vigência na época. Ele falou assim, se vierem embaçar comigo, eles que venham. Eu vou fazendo e vou ver até onde dá. E a DC chegou a remover o código de ética da capa, né? Sim, pois é, aqui ó, quando comecei, abre aspas do Alan Moore, quando comecei a fazer Irmãos do Pântano, decidi simplesmente ignorar o código e deixar que eles me colocassem na linha, em vez de tentar fazer a vontade deles. Quando chegamos ao número 29 e o tema da edição era incesto e necrofilia, fizemos a história de uma maneira que ninguém que não tivesse idade suficiente para entender os conceitos entenderia a revista. Ela foi escrita de forma muito sutil, mas tivemos uma página dupla com mortos-vivos apodrecidos atacando uma garota. E foi aí, por incrível que pareça, que o código pegou. A DC, se fosse nos dias de hoje, vetaria, né, Alexandre? Naquela época falou, dane-se, tiraram o código.
colocaram escrito em cima suspense sofisticado, sabe? Para indicar que era um quadrinho diferente. E ela se tornou a primeira revista mensal sem o código de ética na capa. Já tinha feito o Stan Lee algo com Homem-Aranha, mas foi apenas de uma edição do Homem-Aranha. Lembra lá atrás? Aquela edição do Sim. que o Duende Verde... A edição sobre drogas. Isso, exatamente, das drogas. São duas histórias. Três histórias. Só que o Monstro do Pântano foi uma revista mensal sem o código. Então você vê a diferença, né? No começo o Alan Moore estava bem contente nisso aí. E a DC Comics agia legal com cabe ele também, dizer saca? que nessa época não existia ainda a Vertigo, não existia a proposta de quadrinhos adultos. Quer dizer, na verdade a proposta existia, a própria Marvel já tinha feito o selo Epic. O Epic Marvel. Mas um selo exclusivamente para leitores adultos, isso viria depois. Inclusive, Monstro Pântano foi uma das consequências. Foi uma das consequências. Foi meio que estopim para isso. Foi estopim, o Vertigo foi uma das consequências do que o Moore fez no Monstro Pântano. E o Neil Gaiman posteriormente a invasão britânica, né? Tal. Mas no momento, estamos lá em 83, 84, é uma fase bem incipiente disso, e o Moore está fazendo o que ele quer. Ele põe lá uma planta transando com a mulher. Nossa, ele inseriu um monte de coisa. Ele até fala na biografia que cada página, cada volume a gente experimentava mais e mais e mais. Eu nunca experimentei tanto quanto na revista do Monstro do Pântano. E aí, avançando um pouco do tempo, primeiro mostrando a parte boa da coisa, ele realmente se tornou importante na DC. Ele pegou tanta moral, Bruno, tanta moral, que quando a DC foi zerar a cronologia por causa do Crise nas Infinitas Terras, ia recomeçar tudo com aquela fase maravilhosa do John Byrne, quem foi escolhido para escrever a última história do Superman? Para fechar o Superman. Para fechar tudo, o Alan Moore. Foi ele. Né? E fez uma história maravilhosa, diga-se de passagem, que a Panini publicou há pouco tempo também. Já tem vídeo no canal também. Então, olha a moral desse cara. Fazer a última história do Superman da Era de Ouro. Ele escreveu vários personagens. Depois deram Lanterna Verde, o conceito de Noite Mais Densa. Foram histórias curtas que ele fez. Curtinhas. Né? O conceito de Noite Mais Densa, que depois virou uma mega saga, foi plantado pelo Alan Moore. O Batman, Piada Mortal, hoje em dia você não deixa ninguém fazer o que o Alan Moore fez. Não deixaria. Não acontece mais. Depois ele até fez crossover do Superman com o Monstro do Pântano, que era o personagem queridinho dele. Deu mimimi por causa de uma capa que o Rafael Albuquerque fez na Batman. Pois Por é. causa de uma capa. Por causa de uma capa Deu mimimi hoje em dia. Imaginou fazer o que o Alan Moore fez. Hoje em dia jamais aconteceria. E aí, mano, ele tinha tanta moral que quando a DC Comics adquiriu os personagens da Charlton, deram pro Alan Moore recriar esses personagens dentro do universo da DC Comics. E o Alan Moore começou a conceber o que seria o Watchmen. Quando a DC viu que ele estava fazendo uma coisa que não era bem o que eles imaginavam, de reutilizar esses personagens no universo, eles falaram, não, então não pode ser assim, porque o Alan Moore ia matar alguns, né? No final da história dele, os personagens não poderiam mais ser utilizados. O Dr. Manhattan era o Capitão Átomo. Isso! O Questão era o Rorschach. Tem o Pacificador, que é o comediante. Então todos esses personagens foram reutilizados no universo pós-crise. Exato. Né? Todos eles ganharam a revista própria. E o Alan Moore acabou fazendo criações originais dele. Depois os caras falaram, não, baseados neles. Não joga isso fora, é muito bom, não joga fora, mas também não usa os da Charlton. Foi aí que ele criou todos os personagens do zero e o Watchmen acabou sendo uma história à parte. Revolucionou os quadrinhos. E eu separei aqui uma frase que eu achei muito curiosa. Quando ele se reuniu com o Dave Gibbons, ele fala assim: desde o começo eu queria que cada página de Watchmen fosse muito claramente uma página de Watchmen e não de qualquer outro quadrinho. De forma perversa, quanto mais íamos contra o esquema Marvel de desenhar, sabe aquele como desenhar no estilo Marvel, quanto mais a gente fosse contra, mais contente ficávamos. A influência de Hollywood era evidente, tá aqui no livro, Alexandre Calari. Como eu tenho orgulho de ter o Hollywood no nosso catálogo. Conversamos sobre como queríamos lidar com o estilo de arte. Pensávamos que provavelmente a melhor coisa com super-heróis eram as paródias da Mad sobre eles. Os super-heróis nunca ficavam melhor do que quando Hollywood os estava parodiando. Eu separei isso daqui, galera, porque, mano, é muito legal saber que o Watchmen, a maior graphic novel de todos os tempos, tem influência lá do Hollywood. A gente falou isso no programa passado, mas eu separei a frase aqui porque cabe nesse momento da história do quadrinho, né? Bom, aí depois de Watchmen, as coisas começam a azedar um pouquinho. Watchmen, gente, quando saiu, foi uma grande febre.
embora o mercado fosse muito diferente do mercado que é hoje, essas coisas de edição de luxo, de graphic novel e tal, a DC começou a investir em produtos promocionais do Watchmen. Foi. Aí o raio do Bottom virou, nossa senhora, né? O Bottom. Pra todo lado foi vendido isso daí. Era vendido pra não todo só o Bottom, lado. tinha posterzinho, camiseta, tinham vários produtos. E aí o que eles fizeram? O Alan Moore não via nada dessa grana. Nem ele, nem o Dave Gibbons, nada. Lembrando que agora eram personagens criados por ele. Por ele, exato. E a DC Comics reimprimindo e enchendo os cofres de dinheiro. E ele e os editores da revista, os revisores, o próprio Dave Gibbons, não viam um centavo. O lance é que o Alan Moore ele é um cara muito inteligente, é um cara muito consciente e politicamente ativo. Então, ele ganhou grana com o Watchmen. Né? E esses produtos que vocês estão vendendo não estão me repassando? Por que eu não estou vendo esse Sabe o dinheiro? que a DC alegava? A DC alegava que aqueles eram produtos autofinanciáveis, ou seja, eles eram feitos apenas para ajudar na divulgação da HQ. O dinheiro da venda daquilo pagava o produto e só. E servia para divulgação, para marketing, sacou? Uhum. Então isso aí não cabe royalties nessa parada. Só que o Alan Moore não é burro, né? É o que você falou. Porra. Ele sacava a parada. E aí, Ale... Um bottom, sei lá, vendido a $3. Quanto custa? 30 centavos para fazer? Então. Não, né? Então. E é só para divulgar o quadrinho? Porra. Aqui que é só para divulgar o quadrinho. Não, né? E é o que você falou, Ale. A revista foi tão matadora que mudou, junto com Cavaleiro das Trevas e Malls, que saíram na mesma época, mudou a indústria na época. Uhum. O lance das graphic novels ficou muito forte. Toda livraria queria pegar uma graphic novel. Ele saiu em um monte de revista. Cara, Rolling Stone chamava Brasil, entrevista, uma porrada. Aqui no Brasil, Time Magazine. Que é um mercado bem menor, a Editora Abril lançou as 6 edições originais. Depois lançou elas compiladas, encadernados, né, de luxo na Depois época. lançou em 6 volumes. Não, depois lançou em 12 volumes. A original foi em 6 volumes. Ah, a original foi em 6? Depois eles lançaram em 12 volumes, com uma capa mais parruda e tal. Uhum. E o nosso mercado aqui era um mercado pequeníssimo perto do Se isso se refletiu aqui... Imagina lá. Pois é, mano. Pra você ter uma ideia, Lê, foi a primeira a vencer o prêmio Hugo, a revista Watchmen. Foi a única de literatura. Foi a única graphic novel escolhida pela Time Magazine na lista de 100 melhores romances na língua inglesa, cara. Foi muito grande a parada, sabe? Cada palavra do negócio, cada imagem foi destrinchada pelo público, assim. Foi a revista em quadrinho mais avaliada, mais discutida, mais comentada de todos os tempos, velho. Não é à toa que é o que é. Não é à toa. Só que também, sabe, Ale, o que começou a acontecer? O Alan Moore começou a ficar descontente, e aí não é culpa da DC, é culpa de como se seguiu a coisa toda, descontente do impacto que o Watchmen teve dentro da indústria também. Teve esse impacto, só que depois a coisa começou a degringolar. Ele fala que ele até se arrepende um pouco de como o Watchmen afetou as coisas. Porque o Watchmen desconstrói o gênero dos super-heróis. Exato. Né? E a partir daí todo mundo queria desconstruir também. Isso aí. Só que ninguém é Alan Moore. Exatamente. Eu vou ler aqui o que ele fala. Ó. Eu acho que o que diversas pessoas viram ao lerem Watchmen foi um alto grau de violência, uma perspectiva política mais pessimista e desoladora, talvez um pouco mais de sexo e mais palavrões. E em certo grau tem havido, nos anos que se seguiram ao lançamento de Watchmen, uma grande quantidade de quadrinhos devotados a essas histórias violentas, pessimistas, sujas e soturnas, as quais meio que fazem uso de Watchmen para validar o que são, com efeito, normalmente, histórias bem desagradáveis que não têm grande conteúdo e que seguiram a tendência que o Watchmen acabou gerando. Sim. Foi a era dos anti-heróis, né, Alexandre? Um monte de anti-herói. As revistas foram ficando cada vez mais violência. Aí ele acrescenta: parece que a existência de Watchmen havia dominado a indústria de quadrinhos mainstream, com algo em torno de 20 anos de histórias pretensiosas, em geral sombrias, incapazes de contornar o bloco psicológico maciço que o Watchmen havia se tornado. Embora essa nunca tenha sido a minha intenção com a obra. Então ele foi ficando descontente. Tipo, lembrando que com o Watchmen soma-se também o Cavaleiro das Trevas. E o Mouse. Foram 2 obras que saíram, mas Mouse... Porque Mouse não era super-herói. E tinha um viés mais underground, corria por fora. Né? Só que o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, 2 obras de uma grande editora, de uma das maiores editoras saindo juntas, impactando saindo juntas, com uma temática
entre aspas, parecida, que não é, né? Mas É parecida, sim. valida justamente isso que ele está dizendo. Isso né? que ele falou. Então, essa é a tendência. Aí ele fala, eu gostaria de ter visto mais pessoas tentando fazer algo que fosse tecnicamente tão complexo quanto o Watchmen ou tão ambicioso, mas que não tocasse tão repetitivamente os mesmos acordes que ela dedilhou. Ele foi ficando frustrado dentro da própria indústria dele, tipo, pô, tá todo mundo me plagiando, mas ninguém entendeu na verdade o que eu queria fazer. Ele até fala, é uma frase mais recente, ele fala, o Watchmen não é pra ser o padrão dos super-heróis, né? Não é pra ser o geral, é pra ser uma história à parte, né? Super-herói não é isso. O problema é que as pessoas compreendem o que ele fez. Eu compreendo o que ele fez, saca? Eu compreendo inteiramente o Watchmen. Eu já li o Watchmen 30 vezes. Não quer dizer que eu vou conseguir fazer um Watchmen. Mas o Watchmen, você entende que só funciona também porque os super-heróis são o que são? Se não tivesse os super-heróis para serem desconstruídos, não haveria o Watchmen? Lógico. E a partir do momento que todos os super-heróis são o que são o Watchmen, como é que você... Aí, o que é o diferente? Foi aí que o Grant Morrison se destacou fazendo, por exemplo, o Grande Desastre Superman, né? Que foi num viés completamente oposto da parada. Porque aí o padrão se torna o Watchmen. Para desconstruir, você tem que fazer o que era a Feira de Prata, por exemplo. Começou a rolar algumas outras coisas também. Por exemplo, a DC começou a colocar nas revistas, que na capa das revistas, que aquilo era voltado para leitores adultos. Ele ficou meio... Eu não sei se eu concordo com ele nesse sentido. Porque ele fala assim, classificação indicativa, você pega um livro e você não tem livros com classificações indicativas. Né? Exatamente. Por que quadrinhos precisam ter? Isso é uma forma de censura. De censura. Ele fala, nós não temos avaliações em livros, então por que devemos tê-las em quadrinhos? E você mesmo disse num vídeo que a gente gravou, falando sobre como é o mercado no Japão, que é extremamente bem delineado. Por né? demografias Por demografia, e tal, né? Ninguém precisa ficar dizendo o que é e o que não deve é. e o que não deve. E ele falou, não ficou contente com isso. Não, e a DC queria começar a fazer isso, mas não consultou ninguém. A DC, vou fazer isso e acabou, mas não consultou nenhum dos seus colaboradores. Foi isso também que emputeceu o Alan Moore. Ela, enquanto dona do brinquedo, ela até tem esse direito de tomar essas decisões editoriais. O que não muda o fato que alguns caras levam de boa e um cara como ele, que tem esse preciosismo todo pela sua obra, se doeu, né? E até porque ele vem do mercado inglês, em que é outra parada. Quando os Estados Unidos instituiu o Código de Censura, o Comics Code Authority, a Inglaterra ficou tão pistola que parou de importar quadrinhos norte-americanos. Olha, eu não sabia disso. Parou de importar. Caraca! Durante um período teve um hiato de 10 anos em que você não encontrava os quadrinhos deles lá, de tão pistola que eles ficaram. Nossa, mano! Então ele vem de outra realidade e ele entende de forma diferente. Pois é, ele até iniciou uma petição, cara. Ele, junto com Frank Miller, Marvel Wolfman, Howard Shake, eles fizeram um grupo para fazer uma petição e publicaram até anúncios de página inteira no Comics Buyer Guild e tal, contra essa atitude da DC Comics de deixar os quadrinhos para adultos. E nessa época também, Ale, depois de um tempão, o mercado de graphic novels sucumbiu diante do próprio peso dela, né? Porque o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Mouse e tal, os outros vendiam bem, mas aí eles pegavam qualquer coisinha de um arco de 6 volumes, encadernava e lançava como se fosse uma graphic novel mó foda, entendeu? Do ponto de vista comercial, eles bombaram o mercado. Do ponto de vista intelectual, eles mataram. Eles mataram, Porque nessa época do Watchmen, surgiam muitas obras originais voltadas direto para o formato de graphic novel. Né, ou para o formato de minissérie, e isso daí perdeu-se. Hoje em dia, a Marvel tem aquele selo Original Graphic Novel, para tentar diferenciar de uma graphic novel pensada para aquele mercado. Mas aquela coisa que surgiu nos anos 80, que saiu todas as obras clássicas, da morte de Capitão Marvel, X-Men, O Surfista Prateado, Doutor Estranho, as graphic novels do Conan, e todas as graphic novels alternativas também, Void Índigo, Era Metalzoica... O próprio Piada Mortal, pô. O próprio Piada Mortal, isso daí, eu acho que nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar porque a indústria, como você disse, ela sucumbiu ao próprio peso. Ao próprio peso dela. O grande motivo dele sair e para vir fazer isso daqui. Para vir fazer pequeno assassinato, exatamente. Quando ele começou a perceber o rumo, é como se ele previsse o rumo que o mercado ia tomar. E ele falou assim, eu não quero fazer parte disso. Mas teve um outro lance que foi crucial para ele ser Teve mais algumas também. Coisas. A tacada final, ele começou a ameaçar sair da DC e tal, aí veio um cara que ele fala que era um cara do alto escalão da DC, e isso ele não segue, uma pessoa altamente bem posicionada na DC, não fala quem é. Falou que os personagens, veio ameaçar ele, falou, os personagens de Watchmen vão ser entregues para outros criadores se você e o Gibbons pararem de trabalhar pra gente.
Nossa. Aí ele fala aqui, ó, aquilo foi uma ameaça. E eu realmente não respondo bem a ameaças. Aí foi a gota d'água. Os caras já não pagavam os royalties, já estavam se intrometendo nas questões editoriais, o mercado já não estava indo para um caminho que ele gostava e concordava. Aí ele falou, chega. Tinha uma diferença criativa grande aí. E ele estava, na época, desenvolvendo um projeto que teria sido maravilhoso. Nossa, mano. Que era, tinha um título de trabalho de Twilight of Superheroes. Isso. Algo como Crepúsculo dos Super-Heróis. Que seria ambientado no futuro e que seria uma luta entre a casa do Diel, a casa do Superman, e a Casa do Aço e a Casa do Trovão. Casa do Aço e Casa do Trovão. Era esses os nomes. Que seria o Shazam contra o Superman. Isso. Obviamente, isso aí de alguma forma circulou. Isso, a luta da manhã, né? Isso, a luta desses dois personagens abalou a Terra e deixou ela frágil para um ataque alienígena. E era isso que ia fazer os heróis se unirem todos de novo. E ele estava nesse projeto, Crepúsculo do Super-Herói. Já pensou se isso tivesse acabado? Se ele tivesse feito mesmo? Puta que pariu. Aí ele saiu fora, essas páginas ficaram lá na DC um bom tempo e acabou virando, como você disse, o reino da... Bom, isso não é... Eu não sei, mas acredito que o Alex Ross, o Mark Waid e tal, a proposta estava lá e acabou virando. É muita coincidência. Não é provado, não é nada certo, mas a gente acredita que tenha gerado o reino da manhã. Ele ainda concluiu, porque ele é um cara muito íntegro, então ele tinha o V de Vingança já fechado com a DC Comics. Foi até o E ele falou assim, olha, eu vou encerrar isso daqui, porque tem que sair, embora esteja tudo estremecido, eu tenha sido ameaçado e tal, fechou o V de Vingança e lançou pela DC Comics. Aí depois encerrou. Voltou para Inglaterra e falou, agora eu vou fazer... Voltou não, né? Ele morava na Inglaterra. É verdade, ele nunca, na verdade, morou nos Estados Unidos, ele fazia tudo de longe, né? Pode crer. Voltou pro mercado da Inglaterra, vamos botar dessa forma, e começou a fazer outras coisas. Aí ele entrou num monte de projeto pessoal, por exemplo, Voz do Fogo começou a ser feito, apesar de tudo ter sido concluído bem depois, começou a ser feito logo da saída dele. Ele começou a fazer Voz do Fogo, começou a fazer aquela Big Numbers, Lost Girls, que levou anos para ser exatamente. concluído. Ele participou de uma antologia chamada Tabu, que era uma antologia de Do histórias... desenhista do Monstro Panther, não é essa antologia? Não Isso, como é que é o nome? Ele veio pro Brasil, cara. Steve Bissette? Isso, o Steve Bissette, não é o cara que veio pro Brasil, é o Steve Bissette. Essa revista era desse cara, e ele chamava vários artistas para fazer história de terror. O Alan Moore entrou nessa, ele fez uma editora própria e lançou uma revista beneficente chamada ARG. E essa revista era para ajudar pessoas carentes e tal, e ele fazia as suas histórias dentro. E também começou... um Pequeno Assassinato. Foi a primeira que ele concluiu depois desse período, tirando as pequenas histórias para Tabu, para ARG. Foi uma obra extremamente autoral. Ele disse que não, mas ela é muito autobiográfica. Ela é muito. Tem muito dele aqui porque ele exorcizou vários fantasmas, vários demônios dele. Surgiram na época da Marvel DC, né? isso. Teve um momento em que ele estava trabalhando para as duas maiores editoras de quadrinhos do mundo. E no momento seguinte ele não tinha nenhuma. Ele não tinha nem Marvel, que tinha brigado lá atrás, e não tinha mais a DC, que ele tinha acabado de brigar agora. Qual rumo que a carreira dele ia seguir? Por um instante ele ficou perdido. E o Pequeno Assassinato, que o Pipoca lançou, foi importantíssimo para redefinir o rumo da carreira dele. Vai ser o nosso terceiro especial dessa série dos conflitos do Alan Moore com o mercado de quadrinhos, no qual nós vamos comentar o Pequeno Assassinato e dizer de que forma isso se relaciona com a carreira. De que forma o personagem Timothy Hole, de Um Pequeno Assassinato, representa o Alan Moore no mercado norte-americano de quadrinhos, né? Porque isso representa muito, sabe? E, apesar de ele negar, ele nega mais ou menos, né? No próprio extra ali ele assume meio assim, de que tem um pouco dele mesmo. E no nosso terceiro especial nós vamos falar isso. E só aproveitando, a obra tá com desconto agora lá na Amazon. Vai estar tudo na descrição para você. Se você ainda não tem Um Pequeno Assassinato, corre aí na descrição, já reserva, faz junto com a pré-venda do Guardiões do Louvre, que você vai pagar o Guardiões só mais pra frente, já reserva, lê esse quadrinho, para que no nosso terceiro programa você possa participar, porque nós vamos falar um pouco de spoiler de Um Pequeno Assassinato para explicar esse lado do Alan Moore, né? Então já faz isso, tá bom? Agora tem uma coisa, viu, Bruninho? A treta dele, ele parou de produzir para DC Comics,
Mas a treta não acabou aí, não. Não! Vocês acham que acabou aí? Não acabou. Por quê? Porque ele tomou esse rumo independente, que o Bruno contou pra vocês. Na época, as grandes revistas falavam assim, o que aconteceu com o Alan Moore? Onde está Alan Moore? Aí ele até fala assim, na verdade, o Alan Moore estava fazendo um monte de coisas que estão disponíveis em comic shops neste instante, mas você não as vê porque elas não são sobre super-heróis, então você as relega, pois revistas de heróis são a única coisa que te interessam. Por isso que Um Pequeno Assassinato, inclusive, não bombou tanto na época, né? Porque tinha saído depois de tudo que ele tinha... Demorou pra ser lançado nos Estados Unidos. Quando Sim, foi lançado, ganhou o Eisner. Ganhou o Eisner, pode crer. Então falou, cara aí. Mas nunca bombou igual que ele fez com o Watchmen e tal, porque era um viés completamente diferente. Sim. E justamente por ser completamente diferente, ele assume nessa biografia que foi uma das coisas mais legais, uma das coisas que ele mais gostou de escrever na carreira dele. Isso a gente fala um pouco mais no programa sobre a obra em si. Vamos falar então dessa segunda parte da treta. O que aconteceu? Ele passou esse período como independente, né, que o Bruninho contou pra vocês. Passou uns anos lá, fazendo os trabalhos e tal. Aí, a Image estava rolando nos Estados Unidos. Isso. E os criadores da Image, principalmente o Todd McFarlane, que foi o primeiro que trouxe ele, falou assim, cara, eu preciso de cara bom para escrever meu Spawn. Chamou o Alan Moore, tinha chamado o Neil Gaiman também, chamou o Alan Moore para fazer uma edição. Depois, posteriormente, ele fez a minissérie do Violador e tal. Saiu até no Brasil com o Feudo de Sangue do Spawn. E aí, ele estava fazendo um trabalho para uma editora gringa que era... Awesome Entertainment. Awesome Entertainment, que é uma editora que faliu, né, Bruno? Faliu e tudo que ele estava fazendo para aquela editora se perdeu. Aí o pessoal se ligou, porra, Alan Moore, que tinha um puta projeto e sem editora agora, é nóis. Foi quando o Jim Lee teve a mesma ideia do Todd McFarlane e funcionou bem pro Spawn, então vai funcionar pro meu selo, que era o selo Wildstorm, que ele tinha dentro da Image. Mas o Jim Lee foi além. Só que é importante dizer que os selos da Image, eles, apesar de serem da Image, eles eram meio independentes, né? O Jim Lee, o Todd McFarlane e o Rob Liefeld, eles tinham selos próprios. Então o Jim Lee ligou e foi além, convidou o Alan Moore para pegar aquela criação que ele estava fazendo para fora e aplicar num selo dele mesmo dentro da Wildstorm. Um selo dentro do selo. O ABC Comics, America's Best Comics. O Alan Moore falou, bom, é uma editora de artistas para artistas. Ele falou assim, cara... Apesar de ser no mercado americano... São só artistas que fundou essa parada. Eles deram um chega pra lá na Marvel, deram um chega pra lá na DC. Esses caras são assim, dos meus. Esses caras são da minha turma. Vou lá. Vou lá fazer. Ele não podia fazer o que ele já tinha criado para Awesome, e aí ele desenvolveu tudo do zero, desenvolveu 5 séries, que foi o Tom Strong, o Prometheia, o Top 10, o Tomorrow Stories, que era de várias histórias curtinhas. E a Liga Extraordinária. Foram 5 projetões que ele fez lá. E aí ele fala assim, ó... Muito prolífico, né? Caralho, né, velho? E cada um com um colaborador diferente. Cada um com um colaborador diferente. É um monstro. Aí, olha o que ele fala a respeito dos direitos autorais. Uma vez que eu estava lidando com uma editora bastante razoável, personificada por Jim Lee, e uma vez que o principal era criar demanda para outros artistas, percebi que seria melhor tomar um caminho de criador e não de proprietário, o que gera mais dinheiro adiantado para esse tipo de contrato. De fato, ele não ia ter que esperar royalties, ele ia ganhar um salário para criar tudo aquilo, ia ser mais rápido para ele. Mas os colaboradores. Os colaboradores também, que estavam todo mundo precisando de grana, né? Por conseguinte, todo o trabalho começou. Os contratos foram todos assinados. Foi quando soube que a Wildstorm havia sido comprada pela DC. Aí ele falou, não, vocês estão de sacanagem. Jim Lee, você tá de sacanagem. O Jim Lee foi um sacana, velho. O Jim Lee chutou a DC e a Marvel lá atrás, depois vendeu tudo que ele tinha pra DC. Ou seja, tudo que o Alan Moore tinha acabado. E virou um dos chefões lá. Da DC. Que tá até hoje. Tá num cargo alto da DC. Até hoje. E tudo que o Alan Moore tinha acabado de assinar tinha voltado pra DC, mano. Aí o Alan Moore fala aqui, ó. A DC comprou a empresa com a qual eu havia acabado de assinar. O que é lisonjeiro de certa forma e terrível de outra. É como ser assediado por uma namorada demente, muito rica, que pode comprar a sua rua inteira só pra estar perto de você. Velho, é foda, né, mano? Aí, mano, o que aconteceu? O Jim Lee, o sócio dele, teve que viajar pra Inglaterra, falar, Alan Moore, fica tranquilo, nós vendemos, mas a Wildstorm vai ser uma espécie de firewall entre você e a DC, eles não vão se intrometer no seu trabalho, você nem vai falar com ninguém lá de dentro, fica sossegado, garantiram mundos e fundos para o Alan Moore não sair da jogada por causa disso, né? Aí sabe o que rola aí na sequência? Outra coisa que deixou ele mordido. Eles resolveram fazer o filme da Liga Extraordinária. Ah, mas foi depois. Não, sim, mas ele tá metido no rolo, porque
pertencia a DC vendeu os direitos para a Liga Extraordinária, para o cinema, eles fizeram o filme, aquele desastre, né? Sim. Aí meteram o Tom Sawyer no filme. Pô, precisa de um personagem norte-americano. Meteram o Tom Sawyer no filme, que não estava em domínio público. Nossa! E eles tomaram um processo. E ele tomou um processo. O próprio Alan Moore, lógico. Apesar de ter falado não quero nada, Porque nem põe meu nome na parada. Porque o quadrinho é dele. Mas ele deixou os direitos tudo pro desenhista e não deu um centavo. Ele entrou. Nossa, então ele se lascou. E ficou pé da vida. Ele falou, não é possível que eu tô sendo acionado judicialmente um negócio que eu não tenho nada a ver. Nada, zero participação. Eu odeio esses caras. Você vê como é foda? Eu odeio esses Ele caras. sofreu muito, né, velho? E naquela época, mano, ele podia ter dito não. Ele tinha falado lá atrás que ele não trabalharia mais com a DC, mas ele é um cara, como você falou, muito íntegro. E eu gostei da atitude que ele teve, porque ele falou assim, ó, eu tinha uma escolha. Poderia me ater aos meus princípios e dizer, eu disse que nunca voltaria a trabalhar para a DC e falei sério, então vamos abandonar o projeto inteiro. O que não tinha coragem de fazer. Para o bem ou para o mal, decidi que era melhor renunciar aos meus próprios princípios do que deixar um monte de gente com quem havia prometido trabalhar repentinamente sem emprego. Porque se ele saísse, tudo aqueles desenhistas que estavam no processo... Desenhista, arte finalista, colorista, letrista, todo mundo. Todo mundo ia se lascar. Então ele traiu os princípios dele para não foder esses caras. E confiando também na palavra do Jim Lee de que a DC não ia se intrometer. Mas aí, né, Alexandre, no começo tudo foi bem, aquilo que você falou e tal. Começo tudo é bom. Mas depois, claro, a DC... começou a se intrometer, teve diversos incidentes, ó. Teve a DC proibindo ele de colocar uma página dentro do Liga Extraordinária, teve um banimento de uma história de um personagem, Cobby Webb, uma mulher que ele criou, baniram essa história, teve um retalhamento de uma página dupla de Prometeia, teve problemas com Liga Extraordinária Dossiê Negro, que nunca foi lançado porque a DC não queria fazer não queria acatar todas as ideias. Vocês viram o Dossiê Negro da Devir, tanto de coisa que tem, né? Tanto de ideia que tem. A DC não queria acatar com aquilo tudo, tanto que acabou saindo depois por outra editora. Teve tantos e tantos problemas ali, tanta intromissão, tanta encheção de saco, idas e vindas com direito autoral e tal, pra filme, etc., que ele cansou. Falou, não preciso disso. E ele fazendo 5 séries ao mesmo tempo, assim, já com mais de 50 anos, estava muito cansado, até que ele veio em 2003 e falou, olha... Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Eu gosto de tudo que eu fiz aqui, sinto orgulho de tudo que produzi, mas chega. Aí com Prometeia, ele foi e encerrou o universo ABC Comics. Então ele fez realmente o encerramento para o universo. Ele falou, é a primeira vez em que o universo vai se encerrar e não vai ser por meio de um what if. Não vai ser uma saga à parte, vai ser canônico. E aí ele encerrou o negócio todo. E depois disso, nunca mais trabalhou para os Estados Unidos. Nunca mais. E deve ter uma birra do Jim Lee até hoje. Para as grandes editoras, né? Para as grandes editoras, nunca mais trabalhou. Exceto naquele caso que você citou no programa anterior da Marvel, que foi beneficente. Que acho que não foi para o 11 de setembro, acho que foi para a Etiópia, uma coisa assim. Agora, foi outra coisa? Foi uma coisa assim. E essa foi a treta, galera. Ele, depois de um tempo, pasmem, quando foi feito o Before Watchmen, a DC chamou ele. Falou, Alan Moore, nós vamos te dar os direitos de volta de Watchmen. Você faz o que você quiser, olha aí, ó, e nós vamos pagar milhões para você criar novas séries para nós. O que ele fez? Negou. Falou, se lá atrás, quando eu fiz esse pedido para vocês de passarem os royalties para mim, se vocês tivessem aceitado, talvez eu tivesse retopado. Mas agora, não quero mais. Muito obrigado. Talvez a indústria fosse outra. Exatamente. Imagina, ele mudou a indústria, Bruno, numa janela de menos de 10 anos, produzindo para a Marvel e para a DC. Para a Marvel britânica e para a DC. Ele mudou a indústria. Já imaginou se esse cara tivesse ficado 30? O que ele não teria feito, cara? Mano, seria outro patamar. O que ele não teria feito? Ele até fala lá atrás que foi bom ter acontecido o que aconteceu na briga com a DC, antes da Wildstorm comprar, que se não tivesse acontecido aquilo, aquelas ameaças e tal, talvez ele tivesse ficado na indústria. Ele falou, era cômodo. Era cômodo, eu ganhava bem, sabe? Eu podia escrever o que eu queria, eles me deixavam escrever, apesar de querer rotular e tal, eles deixavam escrever e eu estava acomodado. Mas isso foi bom pra mim, ele fala, porque eu tive que sair e com isso eu me desafiei. Depois tive que fazer um monte de outras coisas que talvez eu nunca tivesse feito se ficasse na DC. Fez coisas maravilhosas. A gente não mencionou, inclusive, que naquela época ele saiu, ele começou a fazer do Inferno também, sabe? E coisas maravilhosas que hoje existem, que só existem porque ele saiu da DC, entendeu? Então ele fala que ainda bem que aquilo desafiou ele. Que aquilo desafiou ele, exatamente. É foda ter um cara com uma atitude dessa, entendeu, Alexandre? Eu acho bem legal, bem louvável.
E depois a treta com Before Watchmen, ele perdeu a amizade com o Dave Gibbons, ele deixou todos os direitos do filme de Watchmen pra ele, e o Dave Gibbons nunca ligou dando um muito obrigado pra ele, cara. Com o David Lloyd é a mesma coisa, perdeu a amizade porque o filme do V de Vingança ele deixou tudo pro David Lloyd e o David Lloyd não agradeceu. E o Dave Gibbons ainda quis, na época do Before Watchmen, ficar ligando pra ele e fazendo ponte entre ele e a DC pra fazer ele topar o negócio. E ele não topou, não ganhou um centavo também de Before Watchmen, brigou com o Dave Gibbons e ainda falou pros leitores, quem lê Before Watchmen, que nunca mais lê uma obra minha. Falou. Vamos ficando por aqui, Daninho? Vamos ficando, ficou um programão, hein? Programão. Grande, porém cheio de conteúdo. Quem diria que uma treta teria tanta informação, né? Reforçando, Pequeno Assassinato com desconto aí na Amazon. Na Amazon pra vocês, uma obra que tem tudo a ver com esse momento, com essa saída, com esse desafio que o Alan Moore se auto-impôs, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar mais desse quadrinho aqui, então não perca, beleza? Já se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Nos vemos na próxima. Tchau!